Me chamou a atenção quando você se posicionou recentemente em relação à lei da misoginia. Você não acha que a misoginia é um tipo de pensamento desses que circulam e que só de circular já são uma violência? Vamos lá, essa é uma discussão mais complexa do que isso. Primeiro, eu sou contra de equiparar o racismo, porque não é racismo, né? E a gente precisa tratar o racismo como racismo diferente de outras coisas, porque são coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não está tratando ali de proibir a circulação de uma ideia ou de outra. A gente está falando e é uma coisa extremamente abstrata, e esse é um dos problemas do projeto, da intenção de ter aversão à mulher. Se é crime, é o que diz a lei, vamos lá. Um crime, ele precisa ter dolo. Dolo é a intenção. A lei fala... O crime não precisa ter dolo, né? Ele pode ser um crime não, a regra, né? Ele pode ser um crime culposo. Não, a regra. Ele pode ser um crime culposo. Pode ser um crime culposo, é a exceção. O que eu tô dizendo que a regra é que o crime precisa ter dolo. No caso, não existe racismo culposo. Então a gente tá discutindo um crime que precisa ter dolo. Perfeito. Como a regra. Quando eu digo que é a regra, porque há exceções, naturalmente, Perfeito. que é o culposo. Então a gente está falando da intenção. Lá, uma das definições de misoginia que estão colocadas no texto é aversão à mulher. O que é ter a intenção de ter aversão à mulher? Você entende que é um conceito indefinido, que seria inadequado tanto para uma legislação comum, ainda mais para uma legislação penal? Mas o Código Penal, ele tem diversas normas que são, assim, né? Tem um tipo aberto, né? O nome técnico disso... Não, tem. O nome técnico disso é tipo penal aberto. É um tipo penal que depende da interpretação do caso concreto. O juiz precisa olhar o que aconteceu para entender se aquilo tem um enquadramento. Assim como existe o tipo penal em branco. Não, Sim. todo caso... Você estudou direito, você sabe disso. Não, mas não, negativo. O direito penal, ele tem interpretação restritiva. Não necessariamente, às vezes. Necessariamente, sempre. Não necessariamente. Isso é um princípio de direito penal. Olha só, o tipo penal precisa determinar o que é o crime, mas... E com exatidão, de maneira restritiva, porque a interpretação do direito penal é restritiva. A exceção do tipo penal aberto ou da norma penal em branco, não? Então dá 2 exemplos disso. Que é ato obsceno? Em regra, o juiz vai olhar para o ato que você teve e dizer, olha, não acho que isso aqui é um ato obsceno ou é um ato obsceno, entende? Mas eu não acho que esse nível de subjetividade caiba numa lei penal. Mas acontece, entende? Por que a gente só está se insurgindo contra isso agora? Tipo, então, na verdade, você é contra qualquer... Não acontece hoje, todos os conceitos que a gente tem hoje no Código Penal tem ou uma definição doutrinária muito clara, ou uma definição jurisprudencial muito clara, ou uma definição legal muito clara, que é a regra. Aversão à mulher, não. Se hoje, vamos lá, hoje, eu impedir uma mulher de entrar no meu estabelecimento porque ela é mulher, já é crime. Se hoje eu ofender uma mulher por ela ser mulher, já é crime. Se hoje eu não contratar uma mulher por ela não ser mulher, já é crime. Se você falar pra mim, vamos endurecer as penas desse crime, ótimo, conte comigo. Agora, você colocar na lei que intenção de ter aversão à mulher é crime, aí... E eu vou dizer outra coisa pra você. Um problema de tipo penal subjetivo é o feminicídio, que é você matar uma mulher pela sua condição de ser mulher. Vou te dar um exemplo concreto. Se eu mato um homem, se uma mulher mata o marido porque ele traiu, é homicídio. E ele vai cumprir a pena de homicídio. Se um homem mata uma mulher porque ela traiu, ele vai responder por feminicídio, uma pena maior. A motivação é a mesma, é um crime passional. A mulher matou um homem porque ele traiu, o homem matou a mulher porque ela traiu. Porque no feminicídio... A diferença é que as mulheres não matam homens porque eles traíram. Desculpa, tem caso concreto, sim. Pode não ser a regra, pode ser a exceção, mas tem caso concreto, sim. Quem? As mulheres não matam porque foram traídas. As mulheres, inclusive, perdoam traição com facilidade. Tá, eu posso te trazer 200 exemplos. A raiz dessa questão que você está colocando de por que, em regra, você vai considerar, né, um feminicídio quando o marido mata a mulher por traição? Porque isso tem uma raiz muito clara, histórica, em relação à opressão, em relação ao patriarcado, em relação ao como a mulher não pode se portar de jeito XYZ. Então, isso tudo leva para este raciocínio de que... Um dos princípios do direito penal é a individualização da pena. Tudo bem. Se na era medieval, o homem trair a mulher, né,
era uma coisa, sei lá, normal, aceitável, se existe a cultura do patriarcado, se qualquer coisa aconteceu na história, não é razão para que hoje, no caso concreto, num tipo penal, alguém tenha pena maior ou tenha pena menor. Você defende a liberdade de expressão em relação ao humor? Sim. Os stand-ups e tal. Onde é que tá o limite disso, Kim, na sua opinião? Porque o dolo. É uma questão difícil, né? Eu acho que o dolo. Só? Eu acho que a intenção de você causar mal ou discriminar uma pessoa ou humilhar uma pessoa. Porque uma coisa é eu estar num ambiente controlado, que a pessoa pagou para estar lá, porque ela voluntariamente está lá, escutando aquela piada que ele não está fazendo contra uma pessoa específica, que ele está fazendo porque é a sua maneira de se fazer humor. Outra coisa é eu utilizar, às vezes, as mesmas palavras para te ofender, para discriminar, para te diminuir, para te humilhar, enfim. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Mas você concordou que algumas ideias elas não devem circular, porque o fato delas circularem ou delas estarem ali em pauta, elas já são uma violência em si mesmas. Mas aí a pessoa tem a intenção de divulgar a ideia, por exemplo, do racismo. Aí ela tem a intenção de ser racista, ela tem a intenção de ser nazista, ela tem a intenção de... E como é que você vai provar, tipo, a intenção? Porque a pessoa vai estar utilizando... Vamos lá. No caso do humor é muito claro. Tá. Porque ele está num show, as pessoas pagam para estar lá, e ele não está discriminando nenhuma pessoa em específico, né? Então, o ambiente é diferente. Não existe nenhuma pessoa que vai poder chegar nele e falar que ele está mobilizando um grupo para agredir negros ou para agredir mulheres. As pessoas estão fechadas num show de humor e nunca ninguém causou mal por causa de piada do Léo Lins. Mas se você faz uma piada em cima de um tema tão sensível, que quando você traz ele para a seriedade, né, que ele tem, ele trata de morte de pessoas, né, da vida das pessoas, do bem-estar das pessoas, não tem uma preocupação de como é que isso chega, nas pessoas que eventualmente se sintam ofendidas, e 2, naquele público que está lá normalizando ou rindo de uma situação que, quando você olha para ela longe daquele contexto, é uma situação muito perigosa. Não, primeiro porque a piada não deve chegar naquela pessoa que se sente ofendida por ela, porque se ela já sabe qual que é o estilo do humor do Léo Lins. Se ela paga por um show dele, se ela vai assistir um show dela, ela vai lá, tava na casa dela, sei lá, no computador dela, decidiu comprar um ingresso para assistir o show do Léo Lins, que já é conhecido por isso. Mas imagina assim que seja como um novo. Vários outros. Uma pessoa nova. Eu resolvi ser ele levanta e vai embora. Levanta e vai embora. E isso não tem risco. Você não vê risco nisso. Não acho. Eu acho o contrário. Que é uma coisa que o Léo Lins coloca muito também. O humor, ele sempre foi utilizado, seja para tirar sarro das figuras que estão no poder, para trazer leveza para os temas do dia a dia, para aliviar a dor das pessoas. Se as pessoas sentem que indo para o show do Léo Lins, escutando a piada dela, e ele já até relatou vários casos do cara que é, por exemplo, deficiente físico. E aí, no início, ele ficava um pouco receoso de querer fazer alguma piada, até que vários começaram a falar, eu vim aqui pra você me colocar na piada, eu vim aqui pra você tirar sarro, eu vim aqui porque eu quero me sentir incluído, eu não quero me sentir diferente de nenhuma outra pessoa. Como muitas vezes as pessoas ficam cheias de dedos lá fora. Então, esse foi um ambiente que as pessoas escolhem consumir aquele conteúdo. E se for nesse seu exemplo hipotético de uma pessoa que está no início de carreira tal, é só ir embora e levantar, ir embora e não consumir mais. Mas não é muito simples, então, a gente sempre dizer, não, era brincadeira, ou dizer, eu não tive intenção? Não, porque aí, na análise do caso concreto, né, você vai ver se aquela conduta daquela pessoa está compatível ou não com a discriminação. Bom, mas então existe racismo culposo, é isso? Foi racista sem a intenção de ser e aí não é justamente por não possível de ser penalizada. Justamente por não existir racismo culposo que o Léo Lins faz não é crime, né? Gostou do vídeo? Então se inscreve aí embaixo se tu curte ver cortes do japonês. E se quiser umas figurinhas bem engraçadas do Kimochito, considere virar membro por apenas R$ 3,99. Oi, lindinho! Você sabia que pode ganhar um bom dinheiro fazendo cortes do MBL aqui no YouTube? Pois é, tem gente fazendo mais de R$10 mil por mês apenas com cortes. Se você quer fazer seu canal de cortes também, saiba como no primeiro link da descrição.